Olá! Hoje a gente tem um material aqui, olha, bem interessante. São trechos do Parnaso de Além-Túmulo, sabe? Aquela obra psicografada pelo Chico Xavier lá no comecinho dos anos 30. Isso mesmo. E a ideia central é bem ousada, né? Poesias que seriam de grandes poetas, Castro Alves, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, todos já falecidos na época. Exato. Nomes de peso da literatura em português. A nossa conversa hoje é para tentar entender um pouco esse fenômeno que o Chico descreve, sabe? Essa mediunidade e também o que esses versos, essas mensagens, realmente trazem. Ok, vamos desdobrar isso. Olha, o que é fascinante aqui é a forma como o próprio Chico descrevia, né? Como ele recebia essas poesias. Como era? Ele falava que era de jato, tipo uma torrente mesmo, sabe? Sem ele pensar antes, sem elaborar a ideia conscientemente. E ele descrevia sensações físicas, psíquicas bem específicas. Sentir uma mão guiando a mão dele para escrever, Nossa. ver tipo um volume imaterial onde ele lia os versos, às vezes ouvir alguém ditando, Ditando mesmo. ditando e sentir uns, ele chamava de fluidos elétricos, sabe? No braço, no cérebro, umas energias sutis que ele percebia durante o processo. E até uma sensação de desdobramento, como se a consciência dele saísse um pouco do corpo. Pois é, e essa descrição toda fica ainda mais, assim, desconcertante quando a gente pensa quem era o Chico Xavier naquela época, né? Exato. Um rapaz de 21 anos, educação formal, só o primário, origem humilde, trabalhava pesado desde cedo. Sim, e o pai, pelo que consta, não era muito ligado à literatura, né? Exato. E aí, de repente, começam a surgir esses poemas complexos, com vocabulário e estilo que lembram muito esses autores consagrados. É. O prefácio do livro até fala que ele, muitas vezes, precisava de dicionário para entender palavras que ele mesmo estava escrevendo, né? Que supostamente estava recebendo. Isso. Isso já cria um paradoxo bem interessante, né? A fonte, que seriam os espíritos, parecia saber muito mais que o próprio médium. Exatamente, essa aparente diferença, né, entre quem recebia e o que era recebido. É um dos pontos centrais que sempre gerou discussão sobre a obra. Claro. E se a gente conecta isso com o conteúdo mesmo, com os temas dos poemas, a gente vê uma linha muito clara, muito consistente com a visão espírita. Quais seriam os principais? Bom, a ideia da vida continuando depois da morte. A reencarnação. Isso é muito forte. Tem aqueles versos atribuídos ao Castro Alves, né? Múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Sim, lembro desses. A dor também aparece muito, mas não como um castigo, sabe? Mas como um caminho para aprender, para purificar o espírito. O Antero de Quental teria dito algo como: a dor mais rude são louros repartidos. Essa visão do sofrimento como aprendizado é bem presente mesmo. Bem presente. E junto disso, né, tem sempre um chamado para fé, para caridade, para humildade. Isso. O próprio Antero que aparece ali lamenta não ter tido mais fé em vida, né? O Antônio Nobre falando da beleza da caridade. As figuras de Maria, de Jesus aparecem muito como exemplos, como luz. Sim, como guias. E, ao mesmo tempo, tem uma crítica bem forte, né? Ao materialismo, à hipocrisia, tanto social quanto religiosa. Com certeza. A gente vê isso naquela reflexão do Antero sobre como o orgulho o distanciava de Deus e de um jeito bem mais ácido nas críticas do Guerra Junqueiro à Igreja Católica da época. Ah, sim. As críticas do Junqueiro são bem diretas. Muito. Ele contrasta Jesus com o poder, a riqueza que ele via em Roma, né? Exato. Ele acusa a instituição de ter se afastado do ideal cristão original. Fala coisas tipo, encarcera o ideal dentro da Inquisição, ou Jesus amava a luz, o Papa o oiro viu. É duro. Bem duro. E isso com certeza ajudou a aumentar a polêmica em torno do livro na época, né? Sem dúvida. Aliás, o próprio prefácio, que foi escrito pelo Manuel Quintão, ele já meio que antecipava isso, sabe? As reações de ceticismo. Ele reconhece que esses fenômenos são surpreendentes. Ele até compara o Parnaso com outra obra mediúnica da época, do País da Luz. E argumenta que os poemas do Parnaso, por serem em verso, seriam uma prova assim ainda mais forte de autenticidade, porque é mais difícil imitar estilos poéticos tão diferentes, né? Entendi. Quer dizer, a poesia seria um desafio maior para uma fraude ou para a própria mente do médium criar?
Essa era a argumentação. Então, para a gente amarrar um pouco aqui, o que tudo isso significa? O Parnaso de Além-Túmulo surge como essa janela, né, para uma outra forma de ver a vida, a existência, tudo transmitido por um fenômeno mediúnico que, bom, desafia as explicações mais comuns. Exato. Coloca na mesa questões sobre vida, morte, comunicação e principalmente sobre autoria e identidade. Foi um marco para o espiritismo no Brasil, né? E continua sendo, apresentado como evidência da sobrevivência da alma e dessa comunicação entre os mundos. Isso. E levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Qual? Onde que a gente traça a linha entre o que a gente chama de inspiração poética normal, digamos assim, e uma comunicação espiritual como essa que o Chico descreveu? Boa pergunta. Como que essa experiência, sabe, com estilos tão diferentes aparecendo numa única pessoa, com recursos literários formais limitados, como isso desafia o que a gente pensa sobre criatividade, sobre identidade, sobre os limites da consciência mesmo? Fica essa reflexão, né? O que realmente significa ser autor de alguma coisa nesse contexto? É algo para a gente continuar pensando.